Saudações cordiais, queridos amigos, queridas amigas que nos assistem no canal Notícias do Ribeiro. Aos que ainda não me conhecem, meu nome é Ribeiro, eu sou um advogado criminal na capital São Paulo, Brasil. E hoje temos a honra de receber o doutor, professor Reinaldo Menezes, que é advogado, especializado no direito imobiliário, também empresário e diretor tesoureiro da OAB Subseção de São Miguel Paulista. Doutor Reinaldo, seja bem-vindo e a palavra é sua. Saudações cordiais, Ribeiro, saudações cordiais à sua audiência. É um grande prazer, agradeço muito o convite e estou à disposição para o que precisar. Doutor Reinaldo, vamos falar de fraude imobiliária? Nós estamos vivendo um boom imobiliário e o senhor, como especialista no direito imobiliário, e eu, como advogado criminal, sempre ouço pessoas reclamando de crimes, de fraudes e por aí vai. Então, para responder às perguntas da nossa audiência, é que eu te convidei, e quem ficar conosco até o final, se inscrever em nosso canal, mandar as suas perguntas, o doutor Reinaldo vai responder. Neste boom imobiliário, por qual o Brasil está passando, muita gente comprando, muita gente vendendo. A primeira pergunta que eu te faço: quais são as cautelas de praxe, ou qual seria a medida mais adequada que a pessoa deve tomar, sobretudo o comprador, antes de fazer a aquisição do seu imóvel? Sempre que a pessoa vai adquirir um imóvel, muitas vezes ela é levada pela emoção, ela se apaixona por aquele imóvel. Decoração, né? A gente fala que se apaixona pelo tijolo, e quer a todo custo comprar, mas não toma as cautelas necessárias, que consiste, basicamente, tenho para mim que para adquirir um imóvel você precisa contratar um advogado, porque é o profissional que vai poder lhe indicar ali o que é preciso, identificar as questões relacionadas ao imóvel propriamente dito, Vamos levantar documentos do imóvel, saber se os impostos estão em dia, se aquele imóvel está com a sua matrícula devidamente regularizada, se tem condição de o comprador ter no momento oportuno a escritura, e também levantar certidões relacionadas ali ao vendedor. Quem é esse vendedor? É uma pessoa idônea? Justamente para evitar essa fraude imobiliária, que é o que acontece muito. A pessoa adquire um imóvel e tempos após ela recebe aí a visita indesejada de um oficial de justiça, que dá conta que o imóvel foi penhorado, está indo a leilão por conta de uma dívida do antecessor, daquela pessoa que vendeu o imóvel. Então essa é a principal cautela, então, digamos que é justamente contratar um advogado, de forma a obter as certidões, elaborar também um contrato que garanta que no momento oportuno, como eu disse, que ela venha conseguir a escritura. Um contrato mal elaborado, ele também vai prejudicar a regularização desse imóvel. E também, como eu disse, a questão dos próprios tributos relacionados ao imóvel. Doutor Reinaldo, de onde vem essa autoridade que você construiu no mercado imobiliário? Onde é que se fundamenta essa sua experiência? Desde quando você está no mercado? Qual é as suas qualificações? Eu sou advogado desde 2006 e antes disso fui, na época da faculdade, estagiário por 5 anos. Os 5 anos de faculdade fui estagiário e antes disso também office boy dentro de escritório de advocacia, sempre voltado à atividade imobiliária. Isso fez com que eu me aproximasse da área e, quando advogado, me especializei. Tenho pós-graduação na área de direito imobiliário e também direito processual civil. E então, por conta disso, acabei tendo essa intimidade com o direito imobiliário desde então. Quais são os exemplos, os casos de fraudes que já passaram pela Advocacia Menezes? É esse o nome do seu escritório? Hoje eu tenho um escritório, o nome é R. Menezes Advogados, tem uma sociedade unipessoal, registrada na nossa entidade de classe, na OAB. A gente pode tratar, quando se trata de venda, aquilo que eu disse no início. A pessoa vende o imóvel, mas ela já tem uma dívida pré-existente. E o comprador que não tomou a devida cautela, compra o imóvel, aparentemente está tudo bem,
E esse processo, que sabemos que o processo judicial é algo que demora, às vezes leva anos para se chegar ao final, o processo está tramitando. Quando em determinado momento o juiz localiza esse imóvel, ainda em nome do comprador, ou que estava em nome do comprador à época, e esse imóvel vem ser penhorado, e isso caracteriza aí uma fraude à execução, uma fraude contra credor. Ou seja, o proprietário vendeu o imóvel e não pagou a dívida que ele teria que pagar por conta da existência desse imóvel que estava ali para garantir essa dívida. Veio para o nosso escritório a seguinte demanda, a seguinte questão. A mulher recebeu uma carta de que ela estava sendo despejada. E quem entregou esta carta, naquele momento, era a suposta compradora. A devedora, que não estava pagando para a Caixa, desocupou o imóvel. E só depois de 3 meses é que ela descobriu que tudo isso se tratava de uma fraude, né? Ou de um estelionato. E aí no direito civil, no ramo do direito imobiliário, isso é classificado como uma fraude. Se ela tivesse contratado inicialmente um advogado, tivesse levado essa carta, ela não teria minimizado essas questões? Sim, com certeza, né? O instituto dessa verificação hoje é chamado de due diligence, que nada mais é do que uma diligência prévia, uma cautela na aquisição. Tá. Então, no ramo imobiliário, a gente costuma dizer que nunca você vai estar 100% livre, né? Nunca o advogado poderá falar, olha, pode comprar que é 100% de certeza que não vai ter problema, mas consegue minimizar, são casos que são recorrentes, a gente consegue identificar ali uma provável fraude, e aí a pessoa que tem essa cautela, ela vai evitar a aquisição ou vai adquirir com a devida cautela, né? Com um contrato bem elaborado, ressalvando eventual pendência que o vendedor tenha, a fim de evitar que ela venha a perder aí o tão sonhado imóvel, adquirir e vir perder lá na frente. É sabido que às vezes a pessoa que compra um imóvel no valor de 300, 400, 500 mil, não necessariamente é a pessoa de alto poder aquisitivo. E aí a pergunta que eu te faço é caro contratar um advogado para fazer essa due diligência, essa cautela necessária que é a sua, né, orientação para todos que façam aquisição de um imóvel? Eu costumo dizer que nessa situação a vacina é muito mais barato que o remédio. Né? A nossa tabela de honorários da OAB traz ali um parâmetro, mas não custa caro fazer essa diligência, e não se trata de um custo, e sim de um investimento. Né? A pessoa vai estar investindo na segurança dela, da família, vai adquirir o imóvel de forma tranquila e vai evitar, sim, um custo lá na frente, uma dor de cabeça, um processo judicial que seria muito mais caro, com certeza. Aí sim vai ficar caro, né? Perder o patrimônio, ter a dor de cabeça e às vezes ser acusado até de desídia, omissão, por não ter tomado as cautelas de praxe, né? Tem certeza de que se vai conseguir ou não ter o imóvel livre ali, né? Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final para aquele que é advogado e deseja militar no direito imobiliário, para aquele que quer comprar um imóvel. Qual é a mensagem final que o senhor deixa? Bom, justamente relacionado ao nosso tema, que é essa cautela, essa análise para os colegas advogados, trata-se de um excelente nicho de mercado. O advogado tem condição de obter essas muitas certidões hoje, notadamente na cidade de São Paulo, que tem muito órgão informatizado, então facilita a obtenção dessas informações pelo advogado. Então é um nicho de mercado muito bom. O advogado não dependerá de uma ação judicial para receber os honorários, é algo que se resolve ali de forma administrativa. E para o público em geral que pretende comprar, não tem jeito, contrate um advogado de sua confiança, que entenda do direito imobiliário, que com certeza ele vai poder elaborar um excelente contrato e te dar essa segurança para adquirir o imóvel. Saudações cordiais. Doutor Rinaldo, obrigado. Valeu, irmão.